Começando mais uma apresentação, hoje nós vamos falar sobre o capim-santo, conhecido cientificamente como Cymbopogon citratus. A apresentação ela é dividida entre origem do capim-santo, as propriedades da planta, a apresentação do artigo que será discutido, os métodos empregados para a extração do óleo etanólico e do óleo essencial das folhas do capim-santo, os resultados que vão envolver a caracterização fitoquímica e a atividade antibacteriana quando assimilado aos óleos essenciais que foram retirados das folhas, as considerações finais e a referência bibliográfica. A Cymbopogon citratus também é conhecida como capim-santo, capim-limão, erva-príncipe, capim-cidreira, citronela, chá de estrada. Ela leva dentre vários outros nomes porque é uma planta regional e que em toda a extensão brasileira, por crescer e ter essa propriedade adaptativa, principalmente em regiões tropicais, ela pode ser conhecida para fins e usada para fins medicinais e aromáticos e conhecida como apenas um chá relaxante. Ela pode ser usada em infusões para amenizar alterações no estômago, regular pressões arteriais, possuindo propriedades diuréticas e pode também ser usado como repelente natural. Dentre as propriedades medicinais, como tratada no artigo que vai ser demonstrado mais à frente, se dá pela presença de terpenos, flavonoides, compostos antioxidantes e outros compostos que vão ser decorridos mais à frente na apresentação. Aqui eu trouxe várias fotos do capim-santo em vários cortes. E nós podemos, como citado, é também usado o capim-santo em alimentos e em cosméticos, principalmente em cosméticos aromáticos, como cremes. O artigo a ser debatido hoje, ele foi retirado do jornal Uningá e fala sobre a caracterização fitoquímica e atividade antibacteriana no extrato etanólico e do óleo essencial das folhas do Cymbopogon citratus. Esse artigo ele vai discorrer sobre essa caracterização fitoquímica, dentre outros métodos, e comparar com a aplicação desse extrato etanólico e do óleo essencial quando empregado a cepas comuns e com a ajuda também de fármacos. Os métodos usados para extração desse óleo e extração do extrato etanólico é a maceração simples, também foi usado o arraste de vapor, a quantificação fitoquímica e testes in vitro com cepas através de discos de algodão. A extração do óleo da Cymbopogon citratus ele foi obtida por hidrodestilação pelo método de arraste de vapor, feito no Clevenger modificado, que nós temos aqui uma imagem. Esse Clevenger modificado, ele atua quando um balão de destilação ele é aquecido e dentro deste balão está contendo a nossa mistura macerada. Essa mistura ela é homogênea, de um sólido com líquido, porque ela ainda vai conter partes das folhas, em que quando a temperatura ela aumenta, o vapor ele sai por este cano, pelo cano de condensação,
porque condensa o nosso óleo e ele é retirado quando a nossa água ela entra nesse cano de condensação. O procedimento ele foi feito com as folhas da planta que foram colocadas nesse balão de destilação de 5 litros, juntamente com 2,5 litros de água destilada, e ele foi mantido por ebulição durante 2 horas. O artigo não fala a temperatura em que essa manta elétrica alcançou para que essa ebulição ocorresse, mas depois dessa mistura água-óleo ser colhida pelo Becker no dosador, ela foi tratada com o sulfato de sódio de anidro e ela foi filtrada para haver totalmente a separação entre o óleo e entre a água. E vai ocorrer agora o processo de destilação. Depois que se obtém o óleo essencial, ocorre a preparação e a obtenção do extrato etanólico. As folhas ainda frescas do Cibopygon citratus foram trituradas e elas são colocadas em um recipiente de vidro com tampa. Esse recipiente de vidro ele vai conter álcool etílico dentro, que vai ser suficiente para que essa mistura macerada ela fique submergida em todo o material vegetal, fique por 72 horas. E depois desse método de maceração, o material ele vai ser filtrado e o líquido obtido ele vai ser levado a esse aparelho, que leva o nome de retroevaporador. Esse retroevaporador ele vai retirar o solvente e o extrato concentrado no banho-maria a 50 graus. Como é que funciona esse retroevaporador? Bom, o balão de evaporação ele é submerso a um banho aquecido a temperatura de 50 graus, como descrito no artigo, em que você controla essa temperatura pelo controlador, em que o vapor desse óleo, desse extrato etanólico, ele sobe e ele é condensado. Depois que ele é condensado, ele pode chegar a ser retirado pelo balão de condensação. Esses métodos eles são muito importantes para que ocorra a fitoquímica preliminar, que vai ser uma análise que é realizada utilizando a metodologia de um extrato diluído em álcool absoluto e separado em tubos de ensaio, na qual são colocados reagentes como o ácido clorídrico e a base NaOH, e depois vai se observar a mudança da coloração do líquido e a formação de um precipitado na borda. E para que eu faço isso? Eu vou fazer essa fitoquímica preliminar para identificar as classes dos metabólicos secundários e dos compostos fenólicos mais comuns. Após esse método, foi abordado agora um meio de cultura, porque agora vai ser a abordagem que não somente se extrai o óleo, mas se emprega o óleo a um meio de cultura, em uma preparação de inóculo, em que cepas vão ser testadas para avaliar essa resistência antibacteriana. E aí, esse meio de cultura foi o Brain Heat Infusion. Ele foi o meio de cultura para cepas de escolha, foi preparado a uma concentração de 3,8%, e os micro-organismos utilizados foi de uma linhagem padrão de Pseudomonas e de Escherichia coli e de Staphylococcus aureus, que são cepas multiresistentes.
O preparo e a padronização desses inóculos bacterianos, eles foram inoculados em um caldo desse meio de cultura na concentração de 3,8%, como já destacado, e ela foi incubada durante 24 horas a uma temperatura de 35 graus. Depois que essas cepas elas foram desenvolvidas, elas foram suspensas e foram diluídas na proporção 1:10 do mesmo caldo do meio de cultura. E depois foi feita a determinação da concentração inibitória mínima, que nada mais é que a distribuição na placa de microdiluição. Foram preparados tubos de Eppendorf contendo 900 UL, que basicamente é 10% do meio utilizado de suspensão bacteriana. Ela foi diluída em uma solução salina até que a concentração desejada pelos autores do artigo foi obtida. E depois essa solução ela foi testada, variando entre várias concentrações. As placas elas foram elevadas para a incubadora entre 24 e 35 horas e a revelação da concentração inibitória mínima ela foi realizada utilizando a resazurina. E ela é definida como a menor concentração na qual nenhum crescimento foi observado. Só que quando foi feita essa determinação da SIM, foi observado que esses antibióticos de classe dos aminoglicosídeos, como amikacina e gentamicina, foram insatisfatórios os resultados. Estes foram testados em uma condição subinibitória. Toda a distribuição ela foi feita no sentido alfabético da placa. Em seguida, foi adicionado também um teste de drogas, que também não obteve um resultado favorável como o esperado. As concentrações de antimicrobianos elas variaram gradualmente, mas não de acordo com as análises estatísticas aplicadas pela nova 2A e seguida pelo teste de Bonferroni, não foram consideradas de imensa significância. O resultado dessas análises, da análise estatística e da análise combinada, a análise estatística não foi muito decorrida no escopo do artigo. Foi apenas apontado a presença de fenóis e taninos, a presença de antocianinas e antocianidinas. Foi atentado também a presença de chalconas e auronas e das saponinas. Foi inferior a 0,5% de microgramas por ml, e esse valor ele foi dado como insignificante, como visto aqui, em todas as cepas que foram testadas. Nós podemos ver na figura 1 a associação desses aminoglicosídeos e desses extratos etanólicos em frente aplicada a essas bactérias multiresistentes, que foi desfavorável, porque não atingiu um valor estaticamente significante. Não parou o crescimento bacteriano. Na figura 2, tem um outro gráfico que foi mostrado também, que foi aplicado a associação desses aminoglicosídeos com agora não somente o extrato, mas com a droga. E quando testadas
também apresentaram valores insignificantes. Foram testes de 2 drogas. Como visto aqui, todos os resultados foram inferiores a 0,001%. Isso também foi testado para as 3 cepas. Entre as considerações finais, o resultado do artigo é para demonstrar a caracterização fitoquímica e a atividade antibacteriana do extrato etanólico do óleo essencial das folhas do Cibopolgon citratus, quando aplicado a cepas resistentes. Só que, como apontado no artigo, não obteve o resultado esperado, uma vez que, em contato com a droga, ela agiu em concomitância para acelerar a reprodução bacteriana. Então, em vez de diminuir o crescimento dessas cepas, ou inibir o crescimento totalmente, elas influenciaram para potencializar esse crescimento. Foi apontado no artigo que essa planta também pode ter algum efeito, por exemplo, de alguns componentes quelantes, e esse efeito de não inibir, mas acelerar esse crescimento foi dado por causa desses componentes quelantes que se fazem presente nesses extratos dessas plantas, o que vão diminuir a atividade, porque eles se ligam às moléculas dos antimicrobianos e eles vão ativar essas moléculas. Então, significa que eles vão se unir com essas moléculas dos fármacos que foram utilizados para ajudar a inibir o crescimento bacteriano, elas vão inativar esses fármacos. Então, os resultados não foram muito esperados. A caracterização ou qualquer análise ou valor analítico não foi disposta no corpo do artigo, ficou em aberto, dificultando um pouco o entendimento e a conclusão. E essa foi a referência do artigo usado para essa apresentação.